Olá, queridos e amados irmãos, amigos e amigas, professores e professoras, alunos e alunas. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um Foco na Lição. Nessa semana preciosa que Deus nos concede, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e neste vídeo trataremos o assunto da revista Betel Dominical do quarto trimestre. Nós estamos abordando a terceira epístola universal do apóstolo João com um tema muito precioso, instituindo o discipulado, baseando na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nosso comentarista, pastor Alex de Melo Cardoso, que é pastor presidente da Assembleia de Deus no Brás, campo lá de Parque Esplanada, e desempenha um papel muito proveitoso. Além de escritor, é jornalista também. Este que vos escreve e comenta é uma pessoa que publica diversas obras importantíssimas para refletirmos e pensarmos. Mais de 15 obras publicadas. Pastor Alex, um grande abraço, parabéns sempre pelo empenho, excelência e trabalho. Com apenas 15 versículos, a epístola foi endereçada ao nosso querido presbítero Gaio. E a forma com que traz a abordagem fez com que possibilitasse 14 lições que estudaremos ao longo deste trimestre, que abordam assuntos relevantes. Já tratamos alguns deles, mas dentre eles são andar na verdade, serviço, amor, exercício, libertação, atributos de um bom crente, de um bom discípulo de Cristo, características. Nós abordaremos todos os pontos essenciais para um bom discípulo de Cristo. Lembrando a vocês que quando trazemos a fala de um discípulo, que é também um líder, este discípulo e líder é capaz de ser também uma pessoa importantíssima como tema central. O mais importante é definir se aquilo que você está exercendo tem sido proveitoso para o reino ou tem sido dispensável, se é bom ou se é ruim, se é bênção ou maldição. Lembrando a vocês que o objetivo dos vídeos Foco na Lição é apresentar de forma resumida o conteúdo de cada uma das 14 lições que trataremos neste trimestre. O resumo de hoje, falaremos sobre a lição de número 4, que trata sobre o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a trazer a você a melhor explanação e pedir para que ele consiga fazer com que o coração, que é uma boa sementeira, produza abundantemente. Amados irmãos, vamos ao texto áureo. Diz assim: amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira epístola de João 11. Na verdade aplicada, aprendemos que o autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando há plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens. O objetivo da lição é alertar sobre os erros de um mau discipulador, ressaltar que a igreja é de Deus, ensinar que um discipulador é um servo. Por isso que o texto de referência que usaremos é o Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de número 3 ao 8. Partimos então para a introdução. Que Deus te abençoe. O critério de Deus para quem ou alguém que se torna um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governa também seja como quem serve. O melhor dentro desse status social ou eclesiástico é quem é fiel e disposto a servir. Estudaremos no ponto 1 e aprenderemos com os erros de um discipulador para que nós não possamos assim cometer. Ser discipulador na igreja é muito diferente do que ser um gestor numa instituição. Há uma diferença grande para aqueles que estão fazendo a gestão de pessoas em alguma instituição, porque os valores atribuídos a essas pessoas e a forma de governança
é muito distinta, às vezes, dos princípios bíblicos e cristãos. Por exemplo, Deus não promove ninguém porque é mais habilidoso, mais bonito, mais bem trajado ou porque fala melhor que os outros. Deus resolve levantar alguém, abençoá-lo, enviá-lo pelo seu propósito. E melhor serviço que assim ele executará. Quem não se lembra de Jeremias? Quem não se lembra de Gideão, que era o menor da casa dele? Mas Deus, fazendo imperar a sua vontade, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Por isso, que o que é indispensável para que nós possamos aprender com os erros de maus discipuladores é não exercermos, por exemplo, a soberba. A soberba é uma grande armadilha, na qual muitos de nós às vezes temos caído. Nós aprendemos que diante desta soberba, alguns frutos são gerados negativamente, assim como os frutos da carne. Aqui, quando existe alguém com um coração extremamente soberbo, acaba cometendo abusos. E considerando esses abusos, podemos falar sobre abuso do poder dado por Deus a esta pessoa que se acha no direito e usurpa este poder. Deus absolutamente sabe que isto não é bom para o seu reino. Por isso, quem usurpa isso está correndo um grande risco. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse poder é exclusivo dele. E ele utiliza a concessão, ou seja, a capacidade de dar ao outro, a capacitação para que ele possa exercer, não para si, mas para o reino dele. Não é para dominar, mas é para ser dominado pelo poder de Deus, para que o poder de Deus exerça a sua eficácia no reino de Deus. E Deus usa você, Deus usa qualquer dos seus discípulos para esse proveito espiritual. Outro ponto que é o desequilíbrio emocional. As pressões cotidianas da vida podem minar muitos de nós, principalmente em questões emocionais. Eu costumo dizer que pessoas adoecidas geram pessoas doentes, ou pessoas doentes geram pessoas adoecidas. São ciclos. Um discipulador saudável, ele gera discípulos saudáveis. Preserva as suas emoções, cuida de si mesmo. Quem não se lembra o que o apóstolo João diz a Gaio? Eu te desejo que te vá bem em tudo, como vá bem a tua alma. Portanto, é necessário e salutar que possamos desempenhar o nosso papel com qualidade, com zelo e, acima de tudo, que possamos deixar que o equilíbrio emocional seja também um princípio norteador no tratamento para com os outros, mas principalmente com aquilo que Cristo deseja de nós. No ponto 2, abordaremos que a igreja tem dono. Muitos de nós, como Diótrefes, erram em agir como se fossem donos da igreja. Isso cabe a todos nós, quando na verdade Diótrefes deveria só apenas acatar, ele se torna alguém que decide ser o dono da igreja. E Deus não permite que seus dispenseiros se apropriem daquilo que é dele. As ovelhas são de Deus, o lugar é de Deus, as reuniões são para Deus, as pessoas, os irmãos, a comunidade de fé pertence a Deus, de Deus é tudo, poder, glória, plenitude. Então João vem com o propósito de cuidar e edificar a igreja. Entretanto, Diótrefes rejeita esta capacidade. Por isso nós precisamos aprender que o Pai da igreja, que o Senhor absoluto da igreja é Deus. E essa igreja, embora seja formada e liderada por homens chamados por Ele, o objetivo é unicamente cuidar, zelar. O Filho, por exemplo, que é Jesus, ele aponta o caminho de uma liderança, segundo aquilo que Deus quer que estabeleça.
Ele veio ensinar a todos os homens o segredo, como servir, como ensinar aos homens a viver na perspectiva do reino de Deus. Isso funciona diferente do sistema da terra, do sistema corruptível, humano. Por isso que a gente precisa ter o coração disposto a servir. Em Romanos 14:17, nos descreve com mais exatidão. O Espírito Santo é tão vital para a igreja. Ele é o dono também da igreja, que ele auxilia edificando ela na terra, edificando os seus filhos aqui que vivem na terra. Ele é responsável exclusivo pelo crescimento e o avanço. Você sabe que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós temos crentes cheios do Espírito Santo, como os crentes de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, eles continuamente cresciam e cada dia aumentavam pelo poder da palavra e pelo desenvolvimento. Então é necessário termos e entendermos que Cristo é o Pai e o Espírito, que Cristo, o Espírito e o Pai, eles são proprietários e nos deixam como mordomos para cuidarmos daquilo que o Senhor nos entregou, nos confiou. No ponto 3 desta preciosa lição, os discípulos servem propósitos. Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel. Ao lavar os pés dos discípulos, ele ensina a agir conforme o padrão do reino dos céus. Essa estrutura fortalece todo o corpo. Entenda, desde o Antigo Testamento, o Senhor veio revelando e agindo, desde o estabelecimento de lideranças, de ordens, a variedade de funções, enquanto estava ali conduzindo o povo no deserto. Eles estavam sendo preparados para habitar na terra prometida, recebendo toda a instrução acerca da vida religiosa e de suas atribuições. Esses princípios também estão presentes na igreja de hoje. Por isso, há uma ordem estabelecida e precisamos cumpri-la hierarquicamente, porque isso também contribui para que a igreja avance. Jesus nos ensina que veio servir e não ser servido. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Isso é muito mais. Ele fez para que a igreja pudesse avançar e os outros discípulos pudessem ser formados. Marcos 16:15. Nós precisamos aprender por esta base a acolhermos o povo, acolhermos as demais pessoas que exercem o discipulado. Jesus acolheu os seus discípulos, lavou os seus pés. A hospitalidade acaba sendo uma marca indivisível para os discípulos. Concluímos nessa lição, então, que não há como ser um discipulador da igreja de Deus sem ter a disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Isso porque, às vezes, o poder de um discípulo ou de um discipulador jamais será baseado por critérios humanos, como acontece muitas das vezes em outras instituições. Mas ele é fundamentalmente e fundado para que seja exercido no amor, em consonância com a sua vontade, com a vontade de Deus, em prol do reino dele, para que tenhamos sempre o crescimento e o avanço da igreja. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Muito obrigado por assistir, por se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar. Obrigado você do norte, do sul, do leste e do oeste. Que Deus te abençoe. A próxima lição falaremos sobre a lição de número 5. O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Se você desejar, você pode também baixar o plano e a sugestão de aula que está disponível aqui embaixo na descrição. Esse PDF pode colaborar muito
para que você aplique a aula juntamente na sua classe. Deus te abençoe, boa aula, até o próximo Foco na Lição.